Eliana Alves Cruz é escritora, roteirista e jornalista. Com formação em jornalismo e atuação em assessoria de imprensa, ela se destaca como autora em seus romances e contos, como Água de Barrela, O Crime do Cais do Valongo, Nada de Ti Quem Te Não Veja e Solitária, além de A Vestida, Contos, que foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2021. Ainda, ela é roteirista para os canais de streaming Paramount Plus e The Walt Disney Company. É com ela que eu conversei dessa vez, enquanto a Free Sampa estava acontecendo por aqui. Foi um festival literário que aconteceu no CCSP entre os dias 1º e 5 de agosto. A autora participou da mesa 5, no dia 2, sobre literatura e questões étnico-raciais, dividindo espaço com os escritores Jefferson Tenório e Kalila das Mercês, sobre mediação de Eva Santos. Vem comigo conversar um pouco com ela sobre as suas inspirações, experiências e visões, que perpassam suas produções e perspectivas literárias como um todo. Bom, eu tô aqui com a Eliana Alves Cruz, escritora, e para começar eu queria te agradecer por estar aqui para conversar com a gente nesse festival literário que está acontecendo e te pedir para se apresentar, comentar um pouco sobre você, sobre seus projetos presentes, futuros, passados, enfim, fica à vontade. Olá, eu sou Eliana Alves Cruz, estou aqui já com 7 livros publicados, eu tenho 4 romances, 2 infantis, um livro de contos e estou aí em umas 20 antologias, com contos também em sua maioria. Eu hoje também trabalho com roteiro, né? Sou a roteirista de audiovisual, então já estive roteirizando uma série, participando de uma equipe de um filme, agora estou também trabalhando em outra série, enfim. Uma produção toda voltada para o texto e para a fabulação, né? Para a ficção. Legal. Bom, partindo para a primeira pergunta, então, os seus livros eles têm um panorama bastante sensível de realidades às vezes muito duras também, né? Solitária, por exemplo, divide incômodos e lugares, histórias que encontram exemplos verdadeiros na realidade mesmo. Ano passado você também foi vencedora do Prêmio Jabuti com A Vestida, Contos, onde a crítica social é muito forte, assim como a poesia e até a ironia ali, né? Você poderia compartilhar um pouco com a gente como é esse seu processo de escrita ao longo do tempo e de que forma você acredita que mistura até mesmo a realidade e a ficção e com que intuito você faz isso também? Bom, eu acho que eu tenho um projeto literário que ele é muito, muito claro, né? Eu acho que é um projeto que ele tenta trazer vozes diferentes, vozes não usuais na literatura brasileira, contadas por ângulos talvez não inéditos, mas pouco vistos, e tentando fazer uma conexão entre passado, presente e futuro, de uma forma que a gente consiga elaborar, entender, mastigar esse passado tão mal resolvido que nós temos, para que a gente consiga pensar, imaginar e construir outro futuro, né? E que futuro é esse que a gente quer, que a gente nem mesmo nós sabemos. Então, eu acho que é isso que os livros dizem, eles dialogam entre si. Eu tenho 3 livros que falam de um passado histórico, que é o Água de Barrela, O Crime do Cais do Valongo, Nada Digo de Ti. O Solitário é um livro contemporâneo, mas ele é um filho desses 3 livros, né? Porque ele fala de sobrevidas, de escravidão, de machismo, de relações de raça, de classe, enfim, sobre periferias, né? Sobre pessoas que transitam na cidade. Então, ele é um livro que ele traz muita... Ele é herança de muita coisa. Não apenas coisas negativas, ele é herança também de relações de pessoas que sobreviveram porque tem uma herança que é imaterial, que é o afeto e que é o pertencimento a um grupo. Então, eu acho que o Solitária, ele é o resultado de uma série de reflexões. E ele é muito contemporâneo, porque ele fala sobre trabalho doméstico, e isso é a história do Brasil, é o trabalho doméstico, né? Seja você parte do pessoal que trabalhava ou parte da elite, né? Porque muitas pessoas que são de elite, que são ricas e que leem o livro, também se enxergam no livro, né? E também pensam a sua própria realidade, seus privilégios. E eu acho que essa é a função da literatura, né? É fazer a gente sair um pouco do nosso quadrado e incomodar um pouquinho para que as coisas
dar a nossa contribuição, né, para que a sociedade se mexa. Bom, muito bonito isso, muito legal. Partindo também um pouco sobre essas realidades, eu queria comentar sobre a biblioteca, né? Porque a biblioteca ela é muito importante para que existam narrativas possíveis em todas as perspectivas. E isso faz parte até mesmo de quando a gente conversa sobre representatividade em histórias de diferentes etnias e diferentes raças. Aqui no CCSP a gente tem as nossas bibliotecas com livros disponíveis de todos os tipos. Eu queria te perguntar qual que você acredita que é a importância dos livros e das diferentes narrativas e representatividades de todas as histórias, assim, na construção de um imaginário amplo para a sociedade. Nossa, eu acho que o livro... Bom, sou escritora, né? Se eu não acreditasse no livro, eu estava fazendo qualquer outra coisa da vida, né? Mas eu acho que o livro ele tem um papel que é companhia também. Naqueles momentos de solidão, o livro faz muita companhia a muita gente. A gente teve uma pandemia que não fosse livro, acho que muita gente tinha enlouquecido, né? Não fosse a arte de um modo geral. Mas eu acho que a literatura, porque ela tira você de você, né? Você se dá uma folga e vai viajar lá, naquela história lá, com aquelas pessoas lá. E lá naquela história, mesmo que fale de uma realidade completamente diferente da sua, lá naquela história, você, de alguma forma, você se acha. Porque é isso, né? A humanidade é uma só. Então, alguns sentimentos, eles são comuns a toda a humanidade. Então, quando você sai de você e entra, mergulha numa história, é uma forma de te dar uma folga, mas também de, ao mesmo tempo, fazer um exercício de cura, de identificação, mesmo que pela oposição. Mesmo que você olhe aquela história e diga, nossa, que realidade distante da minha. Mas então qual é a minha? Né? Então, isso é mágico, isso é lindo. E a biblioteca, dentro disso, tem um papel de democracia mesmo, né? Democratizar o acesso a esse objeto, o livro, que ainda para o escopo, né, para a grande maioria da sociedade brasileira, é um objeto ainda caro. Se a gente pensar no Brasil como um continente que com realidades sociais tão duras. Então, a biblioteca é esse lugar do encontro com esse objeto, e a gente precisa cada vez mais desmistificar este ambiente. Dizer para todo mundo que esse é um espaço que todas as pessoas estão autorizadas a entrar e percorrer as prateleiras. Demais, é sobre isso mesmo. Bom, a figura do escritor ainda ela é super mitificada na sociedade, e a gente tem a impressão que escrever é um processo muito mágico, um processo muito rápido, algo que assim nos transcende, né? Mas na verdade a gente entende que é algo muito individual e é algo que passa por diferentes perspectivas e por diferentes referências, assim, né? Por isso eu queria saber qual que é o lugar da leitura para a Eliana que escreve. Existe uma diferença entre essa autora e essa escritora? Onde que você sabe onde entra o texto assim dentro da sua vida? Pois então, hoje em dia, né, hoje eu tô com um incômodo muito grande. Já há um tempo eu tô com um incômodo que eu não consigo ser a leitora que um dia eu fui. Porque eu leio muito para pesquisar, para o que eu escrevo, e eu leio muito sob encomenda devido a trabalhos. Então, e o dia só tem 24 horas, né? Então, eu sinto muito falta da leitura, porque ela nos constitui, né? A história das nossas leituras é a história da nossa vida. E cada vez que você vai ler, você revisita um livro, você o lê de uma forma completamente diferente, porque você é uma pessoa diferente. Então, tem livros que eu gostaria muito de voltar e eu não consigo, por causa da falta de tempo. Mas eu acho essencial, crucial, que todo mundo que quer escrever ou que quer trabalhar com uma produção textual, seja no cinema, seja na publicidade, seja no jornalismo, tudo é texto, né? Seja na academia, precisa ler. A gente precisa ler, porque ler além do exercício da leitura, que é um exercício, né? É um exercício de acompanhar aquelas linhas ali e se concentrar e focar. É um exercício que a gente precisa muito, porque a gente está muito disperso. E essa falta de foco, ela se reflete em outras áreas da nossa vida. E a leitura é um exercício para a gente retomar um pouco o centro. É um exercício também de diálogo com o mundo e com o pensamento do mundo. Então, a leitura para mim é muito importante. Eu tenho uma pilha gigante que eu não sei se ainda nesta existência eu vou conseguir dar conta, mas eu juro que eu estou tentando. Estou tentando arduamente. E é isso, né? É muito importante ler. Posso imaginar. Bom,
Finalizando já a nossa conversa, eu gostaria de perguntar qual que você acha que é a importância dos bate-papos, como esse que você vai participar aqui daqui a pouco no CCSP hoje, existirem em centros culturais como o próprio Centro Cultural São Paulo, e o que você acha que pode sair de positivo e acrescentar dentro dessas conversas na vida das pessoas? Que tipo de respostas e de outros conhecimentos a gente pode ganhar nesse sentido de comunicação e de literatura? Olha, isso é uma coisa mágica, né? O contato do escritor, do artista com o público. Eu não me lembro, na minha infância e adolescência, de ter, em algum momento, conhecido algum escritor ou escritora. Na faculdade, escritor, né? Sei lá. Então, eu acho que a gente vive um momento, e é um privilégio que a gente esteja vivo para ver esse momento, de, assim como as bibliotecas, né, democratizar o acesso a quem escreve. A gente começou falando, né, você me perguntou sobre a idealização que a sociedade faz sobre a figura do escritor e da escritora, como aquela pessoa isolada. É um trabalho solitário, então a gente precisa também beber na fonte do mundo. Eu não acredito em nenhum... Quer dizer, para mim, né? Para mim não funciona produzir e estar fora da corrente sanguínea do mundo. Eu preciso estar com as pessoas, eu preciso observar as pessoas, elas são fonte de inspiração para o que eu faço. Então esses bate-papos, esses encontros, eles são um enorme aprendizado para mim, egoisticamente falando, né? E eu acho que para as pessoas também é uma oportunidade de saber curiosidades e coisas que talvez elas não tivessem atentado na hora que leram o livro, né? Então, de aprofundar e continuar lendo aquele livro. Que você leu um livro que eu escrevi. Quando você conversa comigo, você continua lendo porque você vê outros aspectos desse mesmo livro. E aí é uma troca muito rica para quem participa, mas principalmente para nós que estamos aqui para conversar com as pessoas. Com certeza, é muito legal participar disso. Bom, para finalizar, eu gostaria de fazer um bate-bola rapidinho com você, que já é clássico aqui desse tipo de entrevista, que é o seguinte, funciona da seguinte maneira: eu te falo uma palavra e você me responde com uma palavra também que você acha que faça sentido dessa palavra que eu falei, nesse contexto de literatura, de diferentes etnias e raças, e nesse contexto da sua literatura, dos seus livros também. Pode ser? Vamos lá, a primeira palavra é cultura. Essencial. Representatividade. Não é tudo, mas é importante. Escrita. Razão da minha vida. Troca. Irmandade. Livro. Conhecimento. Liberdade. Liberdade, nascemos com ela, não existe ninguém que nasça escravizado. E ficção. Ficção e realidade se misturam. É isso, muito obrigada, Eliana, pela entrevista, foi uma honra. Eu agradeço aqui em nome do CCSP e boa conversa para vocês também depois. Obrigada.